Oi, gente! Tá sabendo que League of Legends ganhou um jogo de cartas super legal? No vídeo de hoje vou te explicar tudo sobre Legends of Runeterra, um card game com os personagens do LoL para você mandar bem nas partidas e se divertir com seus amigos. Mas antes de começar, você já se inscreveu no meu canal? Você pode tirar todas as suas dúvidas sobre tecnologia e eu te ajudo a escolher melhor os produtos com meus conteúdos. O que é exatamente o Legends of Runeterra? Bom, ele é um game gratuito ambientado no universo de League of Legends, aquele jogo famoso que você já viu aqui no meu canal. Só que ao invés de controlar os campeões e usar habilidades em partidas de 5 contra 5, você precisa criar uma estratégia num jogo de cartas contra o computador ou outros jogadores em um modo 1 contra 1. E como cada carta faz uma coisa diferente, você precisa entender como seu adversário joga e quais cartas você tem nas suas mãos para poder tomar as melhores decisões e vencer os jogos. Vamos ver como ele funciona? Por ser um game de cartas, o Legends of Runeterra funciona com um sistema de decks, que são os baralhos, cada um com funções diferentes. Esses baralhos são divididos em 6 regiões de League of Legends: Demacia, Noxus, Freljord, Piltover, Zaun, Ionia e a Ilha das Sombras. Por enquanto, o game tem 40 cartas disponíveis, mas isso porque ele ainda está em um período de testes. Quando ele for lançado oficialmente, vão ser 318 cartas para os jogadores combinarem. Demais, né? E o mais legal é que você pode combinar as cartas de baralhos diferentes para criar um deck super personalizado do jeito que você prefere jogar, com as cartas mais fortes que você tem. As cartas são divididas em 2 categorias: as unidades que são campeãs e outras cartas que causam ou sofrem dano. Além de atacar e bloquear, as cartas de feitiços, que podem dar danos nos adversários e são colocadas sem precisar gastar mana. Essas cartas também têm níveis de raridade. São as cartas comuns que você consegue ganhar de um jeito mais fácil: as raras, épicas e as cartas de campeões. E já que eu falei dos campeões, dá uma olhadinha como eles funcionam no game. Diferente do League of Legends, os campeões de Legends of Runeterra viraram cartas com atributos e funções bem diferentes. Tem as cartas com melhor ataque, defesa e até algumas com habilidades especiais, tipo evitar que seu campeão tome dano do inimigo ou até destruir todas as cartas em jogo do seu adversário. E você pode até aumentar o nível da carta de um campeão ao completar missões. Assim, seu baralho fica ainda mais forte na hora de jogar. E se você tiver a carta de um campeão em jogo e tira outra carta igual, ela se transforma em uma magia especial durante a partida. Então fica de olho na sua mão, tá? Tá, Lu, mas como são as partidas? É bem simples, gente. No começo do jogo, você escolhe o seu deck de cartas e vai direto pro tabuleiro. Aí você recebe algumas cartas pra iniciar a partida. E tudo bem se não gostar de alguma, viu? Dá pra trocar ela assim que o jogo começar. Pra ficar mais organizado, o game tem um sistema de turnos pra dividir jogadas de um jeito mais fácil. Você escolhe as cartas, coloca elas no tabuleiro e organiza as posições delas pra atacar e defender. Além disso, cada carta tem um custo de mana que fica nessa bolinha azul bem em cima da carta. Para você não se perder na hora de jogar, é só olhar para o canto direito e ver quantos pontos de mana você tem para gastar. Se você tem 3 pontos, só vai conseguir colocar cartas de 1, 2 ou 3 de custo de mana, tá? Mas dá para combinar esses pontos e usar mais de uma carta. Por exemplo, ao invés de usar uma carta de custo 3, você pode colocar uma carta de 1 ponto de mana e outra de 2. Viu só como a estratégia do jogo é importante? Às vezes é melhor seguir essa dica para não deixar sua base exposta para as cartas do seu adversário. Assim que você escolher as cartas que vai colocar no tabuleiro, é só passar a rodada e esperar a vez do adversário. Aí o jogo começa. E não se preocupa, sua mana é recarregada automaticamente depois de cada turno. E quer saber quando você ataca e defende? Também é bem fácil. É só ver se essa espada laranja está no seu campo ou no seu adversário. Se ela estiver no seu, quer dizer que você vai atacar. Mas se ela estiver do outro lado, quer dizer que você vai defender. Se você for defender, tem que prestar atenção na posição das cartas do adversário e o poder de ataque e defesa delas. E também não tem mistério, o poder de ataque das cartas é esse número no quadrado laranja e o de defesa fica no vermelho. Aí é só fazer a conta. Se a sua carta tiver menos defesa do que o ataque da carta adversária, ela vai quebrar na hora que elas baterem. E como você vê tudo que seu adversário faz em tempo real, dá pra planejar uma boa defesa e parar os ataques dele. Quando um turno acaba, você recebe uma carta nova pra continuar a partida e adaptar sua estratégia com as novidades que você recebe. Então é super importante tomar cuidado pra não chegar no fim da partida sem cartas o suficiente pra atacar ou defender, tá? E quer ver que legal? Você também pode
usar feitiços para ligar nas suas cartas e deixar elas mais fortes, ou até para enfraquecer seu adversário e ganhar uma vantagem na partida. Isso pode te ajudar a se recuperar e até virar o jogo. E o objetivo do jogo, sabe qual é? No fim de cada turno, depois que você escolhe quais cartas vai usar e as posições delas, elas vão bater com as cartas do seu adversário. Quando você tem cartas mais fortes e resistentes, suas cartas destroem as cartas inimigas. Se você conseguir abrir caminho e deixar o tabuleiro dele com um espaço vazio, suas cartas atacam o lado dele e tiram dano de vida do Nexus, aquela fonte que tem no LoL, sabe? Elas sempre começam com 20 de vida, mas quando elas tomam dano e chegam no 0, a partida acaba. Quem conseguir tirar todos os pontos do outro jogador vai ganhar a partida. Fácil, né? Por isso que Legends of Runeterra é um jogo de estratégia. Você tem cartas diferentes para vários tipos de situações, sem falar que seus campeões podem ficar mais fortes e até dá para usar habilidades especiais para te ajudar ao longo das partidas. E antes de te dar umas dicas para aprender a jogar Legends of Runeterra, vou falar sobre os modos de jogo, o sistema de progressão, como ganhar cartas novas e as moedas para usar na loja online do jogo. O game só tem um modo de jogo principal, que é esse sistema de cartas em turnos de ataque e defesa, tá? E assim como o LoL, o Legends of Runeterra tem partidas normais contra outros jogadores e a inteligência artificial do game, além de partidas ranqueadas que divide os jogadores em 7 elos: bronze, prata, ouro, platina, diamante e mestre. E cada um desses elos tem 4 camadas de divisões, ou seja, bronze 1, 2, 3 e 4. E para os outros elos também. Quanto mais partidas você ganha, mais a sua chance de subir nessas disputas que divide os jogadores pelos seus níveis de habilidades. Mas o modo de jogo para as partidas normais e ranqueadas é sempre o mesmo, tá? 1 contra 1, cada um com seu deck de cartas e turnos divididos em ataque e defesa. Mas também tem um modo para quem quer desafios, é o modo expedição, que não é muito diferente do modo normal, mas é ótimo para quem quer ganhar recompensas. Nesse modo, ao invés de escolher o seu deck, você vai montar um na hora de jogar baseado em algumas opções que o game vai te dar. Você escolhe campeões e os outros tipos de cartas. Mas não se preocupa, porque dá para combinar regiões e deixar seu baralho bem diferente. Cada um te dá 2 tentativas nesse modo, que te dá recompensas como cartas de campeão. Já o sistema de progressão funciona com base na experiência que você ganha no fim das partidas e depois que você termina algumas missões. Assim que você completa a barra de experiência, o game te dá algumas cartas e baús. E como o game tem várias cartas de regiões diferentes, você pode escolher uma delas para completar as missões e ganhar cartas dessas regiões. Assim, você deixa seu baralho mais completo e super variado. E por último, as moedas do jogo. No total, o Legends of Runeterra tem 2 moedas. Os fragmentos, que você ganha jogando e completando missões. E as moedas, elas servem para comprar cartas coringas de campeões, cartas épicas, raras e comuns. Além disso, também dá para comprar tabuleiros e até os guardiões, que ficam no cantinho das partidas torcendo por você. Tá gostando do vídeo? Então deixa um comentário e me conta se você já tá jogando o game de cartas do LoL. Agora eu vou te dar umas dicas para você mandar super bem nas partidas de Legends of Runeterra. A primeira dica é sobre as cartas que você pode usar durante as partidas. Quando você ficar na dúvida de qual carta pode colocar na mesa, é só olhar em volta dela. Se tiver esse brilho azul, é porque você pode usar a carta. Mas se esse brilho não aparecer, não adianta tentar, tá? Pode ser que você não tenha mana suficiente ou que ela é uma carta que faz uma função diferente do que você precisa fazer na hora. Tipo uma carta de ataque quando você está defendendo. Outra dica é o olho do oráculo. Essa bolinha no canto esquerdo do tabuleiro. Se você posicionou suas cartas no baralho e quer ver como vai ser o resultado do combate, é só colocar o mouse em cima dela que o game te mostra o que vai acontecer. Se você vai destruir uma carta inimiga ou se o seu adversário vai se sair melhor naquele turno. E como eu falei sobre a mana, é super importante você planejar suas jogadas. Como cada carta gasta pontos de mana, é melhor pensar bem na hora de usar uma carta. Porque se você gastar demais em uma carta só e seu inimigo tem mais unidades em jogo, pode ser que sua defesa fique aberta e ele atinja seu Nexus. Além disso, também é importante tomar cuidado com suas cartas, porque se você perder muitas delas e seu adversário tiver mais cartas que você, vai ficar super complicado de se defender dos ataques, viu? Outra dica legal é testar os decks de todas as regiões para você ver qual delas se encaixa melhor no seu estilo de jogo.
Como cada um desses baralhos funciona de um jeito diferente, pode ser que alguns sejam mais difíceis de entender do que outros, sem falar nos campeões que têm habilidades que podem ser mais legais para você que gosta de jogar mais no ataque, por exemplo. Como são muitas cartas e feitiços, é legal você jogar muitas partidas e tirar um tempinho para ler sobre o que elas fazem e como elas podem se encaixar no seu deck. Por exemplo, no caso de campeões como a Elise, quando você coloca ela no tabuleiro, uma carta de apoio, que é uma aranha, vai aparecer para você usar com ela. Já o Garen recupera sua força e sua defesa no começo de cada rodada. Por isso, organizar o seu baralho e entender o que as cartas fazem, com certeza vão te ajudar a vencer mais. Se você só escolher qualquer um dos decks sem saber o que eles fazem, vai ficar difícil ganhar, tá? Viu só como Legends of Runeterra funciona? Ele é um jogo de cartas que coloca 2 jogadores em disputas em turnos. Cada jogador escolhe seu baralho, as cartas e as posições delas para atacar e defender. Cada carta tem um custo de mana e funções diferentes, que podem mudar o rumo das suas partidas. Por isso é importante ficar de olho na sua mão e nas atitudes do seu adversário. Sem falar que quem já joga League of Legends vai reconhecer na hora vários campeões do jogo, porque eles também estão no game de cartas. Tem campeões de regiões diferentes e com funções para vários estilos de jogo. E não se preocupa, quanto mais você jogar e melhor entender o que as cartas fazem, vai ficando bem mais fácil jogar o game. Achou legal? Então é só baixar o game de graça no seu computador. Ele ainda está em uma fase de testes, mas vai ser lançado completinho ainda em 2020. Ah, e quer mais? Ele também vai ser lançado para smartphones, tanto Android e iOS. Adorei! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.